ela não dá para entrar muito em detalhes, aprofundar muito com o tempo que a gente tem. Então, bom dia, sejam bem-vindos. Vamos começar aqui a nossa parte de máquinas e motores. O que é interessante dentro dessa parte de máquinas e motores aqui? Por quê? Porque nós vamos falar de... Espera que tem alguém querendo entrar. Aí, o que acontece? Nessa parte de máquinas e motores, vamos falar de dois tipos. O que podemos chamar de máquinas, que a gente vai ver que, na verdade, é como se fosse um equipamento que usa energia elétrica, digamos, a grosso modo, uma coisa bem leiga. Geralmente tem um equipamento que ele usa a energia elétrica para fazer algum trabalho, né? Por exemplo, um liquidificador usa energia elétrica para girar ali e movimentar. Agora, e tem a parte de motores, que são equipamentos que poderiam gerar energia elétrica. Por exemplo, o motor de um carro, a usina hidrelétrica, né? Aquela usina hidrelétrica que ela vai pegar a força da água e gerar energia elétrica. É o contrário, por exemplo, da máquina que a gente vai chamar, por exemplo, uma máquina bomba. Bomba, ela pega energia elétrica e vai movimentar a água. No caso do motor, ou no mais comumente que vai escutar, nesse caso de usina hidrelétrica, é a turbina, né, que ela funciona como um motor. Por quê? Porque ela vai gerar energia elétrica. Grosseiramente falando. O conceito é mais profundo. Está relacionado com energia de eixo, energia mecânica, né? Que no caso dos motores, ela pega uma energia e transforma em energia mecânica ou energia de eixo. As máquinas aqui, por outro lado, pegam uma energia de eixo e transforma e usa essa energia mecânica para realizar um trabalho, né? Então, os motores, eles geram trabalho e nas máquinas eles consomem trabalho. Aí eu vou explicar isso em mais detalhes. Por quê? Nós temos umas definições. Quando a gente fala de máquinas, a gente tem as chamadas máquinas térmicas. Essas máquinas térmicas, a gente pode ser conhecida como máquinas motoras. Quer dizer que essa máquina é aquela que pode gerar energia, que ela vai gerar um trabalho, certo? Então, a máquina motora, vem de motor, que operam através de energia térmica. Então, quando a máquina é térmica, ela trabalha com energia térmica, quer dizer calor e temperatura. Por isso que, por exemplo, o motor do carro, ele gera calor. Então, ele é uma máquina térmica. Então, essa energia pode vir de um vapor ou da combustão direta do combustível dentro do motor. Quer dizer, o motor do carro, que queima o combustível lá dentro dele para gerar energia. Então, tem a parte da história dos motores, só que esse daí a gente vai falar quando entrar dentro da parte de motores propriamente dita. Tem até um documentário dessa parte de motores que eu vou apresentar depois para vocês. Aí, nesse caso, a gente entra depois, tendo falado que a gente tem as máquinas, né, o que são essas máquinas, nós temos a classificação das máquinas térmicas. Então, eu tenho essa classificação, que ela pode ser quanto à maneira de transformação de energia, certo? Como que acontece? Ela pode ser a pistão ou de fluxo. Então, eu tenho uma máquina que pode ser térmica ou não, dependendo do caso. Geralmente, ela trabalha com calor. O calor afeta seu funcionamento. Então, eu tenho máquina térmica pistão, aqui do lado esquerdo. Nosso representante da máquina térmica pistão está no ringue aqui do lado esquerdo. A representante da máquina térmica de fluxo, MTF, está do lado direito do ringue aqui. Então, eu estou mostrando por quê? Porque tem características diferentes. Esse aqui eu tenho um movimento de um pistão,
aqui eu tenho um movimento contínuo de fluxo. Daí o nome, máquina de fluxo. Certo? Então, primeira classificação. Essas máquinas, elas podem utilizar vários tipos de fluido de trabalho. Então, podemos classificar de acordo com isso. Eu tenho gás neutro, certo? Que aí, quem são os principais representantes? Compressor Stirling, que é uma máquina geradora, né? Se fosse naquela primeira forma que a gente falou, era a máquina. Central nuclear a hélio já é como se fosse um motor, só que geralmente é uma turbina que que gera o trabalho. E motor Stirling, que está representado aqui embaixo, ó. Ele está aqui embaixo, aqui. Então, eles utilizam gás neutro, porque o compressor é ar, o hélio é um gás neutro, é um gás inerte, e o motor Stirling trabalha com ar também. Então, o gás neutro, o vapor, no caso do vapor, eu tenho a turbina a vapor, que é utilizada até hoje em dia, e a máquina a vapor, que é mostrada aqui pelo trenzinho. Então, esse trenzinho aqui, a locomotiva a vapor, ela é um sistema que trabalha com vapor, porém o sistema é de pistão. E a turbina, ela trabalha com o sistema de fluxo, certo? Então, são aplicações totalmente diferentes, tá? Mas o caso da turbina é usado hoje em dia em usina hidrelétrica. Lá em Angra dos Reis, tem a usina nuclear, ela trabalha com turbina a vapor. Então, eu tenho lá. E por último aqui, produtos da combustão. Aí, nesse produtos da combustão, a gente tem um exemplo aqui do lado esquerdo, que seria como se fosse o motor do carro, né? Essa parte aqui do cilindro, motor a pistão, ou turbina a gás, que é o outro caso. Turbina a gás, o exemplo que nós temos é usina termoelétrica, tem algumas usinas, quando a gente fala daquela parte que a conta de luz está na faixa vermelha, na zona vermelha lá, que está utilizando as termoelétricas, e geralmente essas termoelétricas trabalham com turbina a gás, ou que geralmente queimando o gás natural, certo? Então, o produto da combustão quer dizer que a queima vai ocorrer dentro do motor, certo? Que é diferente aqui, ó. Aqui tá explodindo e queimando combustível dentro do motor. E no caso da locomotiva e do motor Stirling, a queima está do lado de fora do pistão, certo? Não é dentro do motor que é o que ocorre a queima. Então, aqui tem um outro exemplo com relação ao fluido de trabalho, né? Que nós temos os produtos da combustão, motor a pistão, agora representando aqui pelo lado direito, e turbina a gás, um esqueminha aqui representando do lado esquerdo. Também utilizada em turbinas de avião, essa parte de turbinas a gás. Que às vezes o nome turbinas a gás ou turbina, né? Só que essa turbina funciona com o gás ou com combustível líquido, igual gasolina de avião, certo? Então, eu tenho dois representantes aqui. Agora, o que nós podemos fazer? Uma comparação entre máquina térmica de pistão e máquina térmica de fluxo. Então, eu tenho esses dois aqui. Então, para esses dois aqui, eu vou ter máquina térmica de pistão, trabalho intermitente. O que é trabalho intermitente? Ó, aqui, ó, o pistão, ele pega uma quantidade, trabalha e manda para fora, ó, certo? Então, eu tenho que uma quantidade de ar entra, vou trabalhar ela, depois eu tiro. Então, você vê que ele não é contínuo o trabalho. Ele pega uma porção de gases ou de ar, se for um compressor de pistão, ele vai trabalhar um pouco e manda o gás embora. Como que a gente vê isso? É só você prestar atenção no funcionamento de um compressor de pistão. O compressor de pistão funcionando,
o próprio barulho é característico, é aquele barulho, que é o quê? Característica do funcionamento de um compressor de pistão. Agora você pega uma outra posição, o ventilador. O ventilador não tem barulho intermitente, o barulho dele é contínuo. Então, ele é um zunido contínuo, mostrando que o funcionamento dele não manda uma quantidade de ar, depois manda um pouquinho, não. Ele é contínuo o ventilador. Então, a gente consegue perceber isso em casa mesmo, quando você usa o seu ventilador. O ventilador sopra continuamente o ar. Tá? Então, nesse caso, você tem a diferença, o trabalho intermitente do pistão contínuo da máquina de fluxo. Uma característica prática é que a máquina de pistão tem uma rotação bem mais baixa do que a máquina de fluxo, que utiliza alta rotação, certo? Para vocês terem uma ideia, a gente vai comparar duas aplicações muito semelhantes. O motor do carro, ele vai pegar em torno de, digamos, um motor comum aí, vai pegar em torno de 7, 8 mil RPMs, certo? Uma rotação de um motor de pistão tradicional. Agora, se você coloca um turbocompressor, o turbocompressor do carro, que é uma máquina de fluxo, uma máquina térmica de fluxo, ele, naquele mesmo motor, ele vai funcionar em rotações, esse aqui era de 7 mil RPM. Ele vai funcionar na casa de 250 mil RPMs. Então, de 7 mil para 250 mil, vamos falar motor de moto, que seja 11 mil RPMs, mais ou menos. Tem aplicações comuns. Você pegar embaixo, mais de 10 vezes menor. Você vai estar em torno de 20 vezes menor. Certo? Então, a máquina de fluxo tem a rotação bem mais alta do que a máquina de pistão. O mecanismo do sistema de pistão, depois a gente vai entrar mais em detalhes sobre isso daí. Mas o mecanismo do pistão, da máquina de pistão, é mais complexo do que uma máquina de fluxo. É só você comparar, por exemplo, tirando a parte do motor elétrico, se você olhar a quantidade de peças que tem em um compressor de pistão e a quantidade de peças que tem num ventilador, tirando a parte do motor elétrico, você vai conseguir enxergar o mecanismo simples. Mas não quer dizer que eu posso comparar, porque a aplicação de um compressor de ar de pistão é totalmente diferente de um ventilador. Então, não tem como comparar. Mas a gente pode fazer um paralelo aí para entender a questão da simplicidade do mecanismo. Item 4, maior tamanho. Então, a máquina térmica de pistão, ela é maior do que a máquina térmica de fluxo para uma mesma aplicação, certo? Então, eu tenho essa relação do tamanho. Número 5, movimento alternativo. O que é movimento alternativo? Quer dizer que a máquina de pistão veio lá de São Tomé das Letras, bem alternativo, bem zen? Não. O que significa esse movimento alternativo? Quem pode me responder? Hein? Quer dizer que ele faz movimentos diferentes ou trabalha um pouco para ou não? Quase, quase. Movimento alternativo tem a ver com movimento alternado. Movimento alternado é aquele que muda, 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 não é constante. Então, esse movimento que muda, na verdade, é o quê? Olha aqui, movimento alternado, no caso do lado esquerdo, que é o de pistão, é o movimento de vai e vem. Então, ele alterna entre sobe e desce, certo? Então, eu tenho movimento alternado do pistão. Por isso que ele fala em
movimento alternativo, que é movimento de vai e vem nesse caso. É um movimento de vai e vem alternando no pistão. No caso, ou rotativo. Esse rotativo aqui é completamente diferente do puramente rotativo, que é o caso da máquina de fluxo. Exemplo, no movimento alternado, é o de vai e vem do pistão. No movimento rotativo, dentro da máquina de pistão, você vai identificar, se você prestar atenção e estudar o movimento daquela aplicação, depois eu explico essa situação mais em detalhes quando a gente chegar nos tipos de compressores. Esse movimento rotativo, você vai identificar que, apesar do movimento ser rotativo, o trabalho é intermitente. Aí você entra numa máquina térmica de pistão rotativa, certo? Ou máquina térmica de pistão ou máquina de pistão alternativo, que é o pistão igual do motor do carro, do compressor da borracharia, que é o movimento de vai e vem, alternativo. No caso da máquina térmica de fluxo, você vai perceber que eu tenho um equipamento que tem movimento rotativo, porém, o trabalho é contínuo, certo? Então, esse movimento puramente rotativo, com trabalho contínuo, me remete a quê? A máquina de fluxo, certo? Porque o trabalho é contínuo do movimento rotativo. Porque a gente vai ver, eu vou explicar isso mais em detalhes mais adiante. Depois, eu entro na temperatura, que, por causa do trabalho ser intermitente, a temperatura também é intermitente. Quando ocorre trabalho, ocorre geração de calor e temperatura. No caso da máquina de fluxo, como o trabalho é contínuo, a geração de calor e a temperatura é contínua em cada região do equipamento. Certo? Então, seguindo adiante, eu tenho uma outra característica das máquinas de pistão, que é alta pressão, no caso da de pistão, e pressão limitada, então ela não consegue atingir altas pressões. Ela tem um limite que vai conseguir atingir as máquinas térmicas de fluxo. Então, a de fluxo tem uma pressão limitada por causa da característica de trabalho contínuo. A de alta pressão, por causa do trabalho intermitente, eu consigo gerar alta pressão na máquina de pistão. E, por último, aqui eu tenho uma característica que é baixo custo para a máquina de pistão, ela é mais barata de se fabricar, e um custo elevado para uma máquina equivalente de fluxo, certo? Então, comparativamente, eu tenho um custo elevado no fluxo e mais barato no pistão. Por isso, por exemplo, que é mais barato um motor de carro do que um motor de um helicóptero, por exemplo. Que é mais ou menos, você pegar um motor de carro, mesmo que seja mais potente, ele não é tão caro quanto as peças, a manutenção de um motor de um helicóptero, porque o motor do helicóptero é uma máquina de fluxo, o motor do carro é uma máquina de pistão. Uma máquina, no caso, como eu estou falando de máquinas térmicas, eu poderia falar, então, no caso do helicóptero, é uma máquina térmica de fluxo. No caso do motor do carro, uma máquina térmica de pistão. Certo? Aí, quando a gente fala aplicações das máquinas térmicas, a gente agora vai diferenciar como uma motora, máquina térmica que gera energia, ela vai, por exemplo, ter um combustível e vai gerar uma energia mecânica de eixo, como se fosse gerando energia elétrica. Então, eu vou ter máquinas motoras de alta potência, são utilizadas quem? MTF. São máquinas térmicas de fluxo. Então, a gente vai perceber que com gás neutro, uma motora de alta potência é uma usina de hélio. Usina de hélio, só para a gente ter uma noção de proporção, de tamanho, ela trabalha, por exemplo, uma usina pouco comum de 1.000 megawatts, ela dá o quê? 1 gigawatt. Então, eu tenho aqui 1.000 megawatts,
que, transformando em cavalos, para você ter uma noção, eu acho que um carro forte aí tem uns 500 cavalos, né? 300 cavalos. Um carro popular mais forte vai ter o quê? 100 cavalos. Um carro mais comum aí, com uma potência um pouco melhor, para não ser tão lento ou tão fraquinho na estrada. Então, ele tem uns 100 cavalos. A usina, utilizando gás neutro, de 1.000 megawatts, convertendo em cavalos, nós temos 1.359.621,62 cavalos. Então, essa é a potência de uma usina que trabalha com gás neutro. Uma usina, uma máquina motora de fluxo utilizando o hélio. Aí você tem de vapor. De vapor, eu tenho uma máquina de fluxo motora, né, que vai gerar energia. Ela pode trabalhar com... Tem algumas que trabalham com mercúrio ou água. É normal ser em torno de 1.500 megawatts. Então, multiplica esse valor de cavalos por 1,5. Então, você vai ter a proporção que é bem maior. Então, você vai ter o quê? Quase 2 milhões de cavalos numa usina a vapor. E, por último, aqui, da parte de alta potência, eu tenho usinas de produtos da combustão. Por exemplo, uma turbina aeronáutica, né, que ela vai de 50 a 120 megawatts, que, se você dividir por 10, ainda vai dar mais de 100 mil cavalos. Então, você tem que, em média, vai ser em torno de 100 mil cavalos, uma turbina de um avião, por exemplo. Ou a turbina de um avião, só que utilizada para produzir energia elétrica, que é o caso das termoelétricas. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que uma termoelétrica, ela trabalha com turbina a gás, ou uma turbina, uma máquina térmica motora de fluxo, que utiliza produtos da combustão. Ok? Então, o que que nós temos? Falamos da de alta potência, agora vamos falar da de baixa potência. Na de baixa potência, aí já é uma aplicação para máquinas térmicas de pistão. Então, os exemplos aqui. O mais simples dos exemplos é o que? A máquina térmica de pistão de aplicação automotiva, que eu tinha comentado com vocês que algumas aplicações de alguns carros, que pouquíssimos têm, a gente vai ter aplicações exageradas de potência de automóveis. Por exemplo, um Camaro, um Mustang, que é na faixa de 500 cavalos. Você pega outros carros, igual o pessoal gosta de joguinho de carro japonês, tem alguns carros bem potentes que vão também ser nessa faixa de 500, enquanto que algumas aplicações vamos ter casos da Bugatti, Lamborghini, algumas aplicações com motores de até 1.000, 1.100 cavalos. Aí, nossa, é bastante coisa, mas é a menor das aplicações. No caso de aplicações marítimas, é comum nós seguirmos essa proporção, que é o mais conhecido nosso, é a potência do carro. Quantos cavalos tem aquele carro? Certo? O motor daquele carro, né? Que ele consegue transmitir essa potência para a roda do carro. Então, eu tenho aqui os motores marítimos, que são na faixa de 50 mil cavalos, e motores estacionários na faixa de 25 mil cavalos. Motores marítimos tem até motor de petroleiro, que é enorme, gente. São motores muito grandes, tá? Depois eu vou ver se eu insiro, mas é só procurar motor marítimo. Tem os motores pequenos para lancha e tal, e tem motor de petroleiro, que ele trabalha não só com gasolina ou óleo diesel. Tem motor que trabalha com petróleo cru. Então, o motor queima petróleo, não queima, por quê? Porque às vezes o petroleiro, não tem como ter um tanque de combustível para o petroleiro. Às vezes o próprio petroleiro, ele é alimentado pelo combustível que ele carrega. Certo? Então, por isso que às vezes tem algumas aplicações que ele gira em rotações muito baixas, porém os pistões são muito grandes. Então, a potência acaba sendo muito alta, apesar da rotação baixa.
Então, a gente já tem as duas aplicações, agora chegamos para máquinas geradoras. O que são essas máquinas geradoras? A gente falou de motoras que geram a energia, o trabalho, né, a energia mecânica num eixo. Então, aquelas são as motoras. As geradoras vão consumir, por exemplo, se for de alta pressão, é o que a gente falou da característica. Alta pressão, máquina térmica de pistão. Então, eu tenho compressor a pistão, que é o principal representante aí, que nós vamos falar dele mais adiante, do compressor de pistão, que ele consegue gerar altas pressões de trabalho do gás que ele está comprimindo. Média pressão, eu posso ter tanto turbocompressores, que seriam compressores que trabalham com máquinas de fluxo, ou compressor rotativo, só que no caso, ele é uma máquina a pistão, só que de pistão rotativo, e não de pistão alternativo, igual a gente fala no alta pressão. Quando fala máquina de pistão, sem nada, geralmente nos remete a pistão alternativo, quando não fala nada. Quando eu acrescento compressor a pistão rotativo, ou falo o tipo de pistão, o tipo de compressor, eu já estou selecionando, certo? Se eu não selecionar nada, geralmente já nos remete a pistão alternativo. E na baixa pressão, que vai ser mais viável, são as máquinas de fluxo, os ventiladores, igual a gente falou, por exemplo, até média pressão consigo máquina de fluxo, alta pressão não. Baixa pressão fica mais viável o ventilador, uma máquina de fluxo, do que uma máquina de pistão. Certo? Então aqui eu tenho a divisão disso daí, máquina térmica geradora. Eu tenho de pistão e de fluxo. A de pistão, ela pode ser separada em alternativa e rotativa. Pistão alternativo é o vai e vem. Compressor de pistão alternativo é o principal exemplo. Compressor de pistão rotativo, eu vou ter um exemplo do seguinte. Por quê? Porque eu estou falando de máquina geradora. Geradora, eu estou dando exemplo dos compressores. Por quê? Os compressores precisam de energia para ser movimentado, né? Por exemplo, eu tenho que precisar de energia elétrica. Então, eu vou ter um motor elétrico para girar um eixo, esse eixo girando, que vai gerar o trabalho de comprimir o gás. No caso, quando a gente fala em compressor de ar, comprimir o ar, né? Gerar ar comprimido. Então, nesse caso aqui, eu tenho pistão alternativo e rotativo. No caso do rotativo, nós vamos ter duas principais aplicações: compressor de lóbulos e compressor de palhetas. Ok? Então, essa é a primeira definição. Aqui depois nós temos máquina térmica motora. Então, eu tenho, aí eu falei da geradora. A motora eu tenho de pistão e de fluxo. Então, eu tenho para os dois lados. Nesse caso, máquina térmica motora de pistão, eu tenho combustão interna e externa. Externa, eu tenho alternativo, que é movimento de vai e vem, e rotativo. O combustão externa alternativo, eu vou ter uma locomotiva a vapor ou a gás. Certo? Então, essa locomotiva, nosso trem a vapor, ele não se usa mais. Ela é classificada combustão externa alternativa, de pistão. E a de pistão rotativo tem uma outra aplicação, mas aqui no caso ele considera o Stirling como aplicação rotativa. Eu não considero muito como aplicação rotativa. Para mim, o Stirling cai também como. Só que o material lá comenta, eu vou deixar aqui só a título de curiosidade. Porque o importante para nós da máquina de pistão é da de combustão interna. A combustão interna que é o que é utilizado. Combustão interna alternativo, que nós temos os motores ciclo diesel e ciclo Otto. Quer dizer, o que nós conhecemos hoje em dia, que vocês têm contato, motor ciclo diesel, justamente motor de caminhão, caminhonete, que é o motor que a gente conhece como motor a diesel.
que utiliza óleo diesel, porque o nome do óleo veio do motor e não o contrário. Então, o motor a diesel depois foi fabricado um óleo a partir do petróleo que funciona com esse motor. Daí criou-se o óleo diesel, que é usado para o motor a diesel. E o motor Otto é o que resta para os outros. Por exemplo, é o carro flex. O carro flex, o carro só gasolina, o carro só álcool, que tinha antigamente, é o motor ciclo Otto. Então, o motor a gasolina, álcool, gás natural, que usa de vez em quando o GNV, né, gás natural veicular, ele é ciclo Otto. Então, é o motor alternativo de ciclo Otto. Tem o diesel e o Otto. O ciclo Otto é o motor que trabalha com gasolina e etanol, certo? Pode ser o flex, ou só a gasolina, ou só álcool. E no caso de combustão interna, é o motor rotativo, que a gente tem um principal representante, que é o motor Wankel, ou motor de pistão rotativo, que nesse caso tem uma aplicação que foi usada até pouco tempo, alguns anos atrás, que apareceu até no filme do Velozes e Furiosos 1, que era o carro que o Toretto disputou com um verde do Brian. Aí, aquele carro do Toretto utilizava motor Wankel, que é o Mazda RX-7, se não me engano. Ele utiliza motor Wankel. Se der uma pesquisadinha, dá uma olhada, consegue ou colocar em câmera lenta o momento que mostra passando por dentro do motor do Brian, você vê o motor funcionando com pistão alternativo. Se você olha o momento que a câmera passa por dentro do motor do Toretto daquela arrancada, você vai perceber que ele vai ter um pistão, você não vai ver aquele pistão de vai e vem do alternativo, você vai ver um pistão triangular que tem movimento rotativo, certo? É bem interessante isso daí. E no outro lado, a gente falou das de pistão, a máquina térmica motora de fluxo, ela tem combustão interna e externa também. A de fluxo de combustão interna é a turbina a gás da termoelétrica dos aviões. Combustão externa é da usina de Angra dos Reis, lá que eu falei, que é uma turbina a vapor, certo? Então, muita usina nuclear trabalha no esquema de turbina a vapor, ok? Então, com isso, a gente fecha a parte de classificação das máquinas térmicas, para a gente entrar dentro de compressores. Então, compressores, nós temos uma classificação aqui que vai o quê? São máquinas térmicas geradoras destinadas a manter em um meio, uma pressão diferente da atmosférica. Pressão diferente da atmosférica. Ou de outra forma, são máquinas que aumentam a pressão de um gás ou mistura de gases. Então, o que nós temos? Dentro dos compressores, eu posso classificar como compressor quando a pressão é maior 2,5 kgf por centímetro quadrado, ou seja, arredondando ali 2,5 bar. Acima de 2,5 bar é considerado compressor. Entre 0,14 a 2,5, soprador. Então, se eu tenho uma pressão bem menor, que seria de 0,07 a 0,14 bar, aproximadamente, eu tenho ventilador, que é o caso da aplicação doméstica. Então, a gente tem um ventilador de casa justamente por quê? Porque ele não gera muita pressão. A função dele não é dar pressão, é gerar vazão de ar. Gerar um fluxo de ar não precisa ser com uma pressão elevada. Nem o equipamento, nem o ventilador suporta. E para o final aqui, que é a bomba de vácuo. Por quê? Porque essa bomba de vácuo, a intenção dela é gerar uma pressão menor do que a pressão do ambiente. Então, ela põe aqui que ela vai gerar uma pressão menor que a pressão ambiente. Que ela o quê? Quando é menor que a pressão ambiente, nós temos o vácuo. Então, quando eu tenho um equipamento que vai gerar
o vácuo num determinado ambiente. Por exemplo, quando você pega o aspirador de pó para succionar, tem umas embalagens hoje em dia para edredom, por exemplo, o edredom ocupa muito espaço, o volume dele é grande. Só que se você tem uma embalagem própria, que ela tem um bocal para você encaixar o aspirador de pó. Quando o aspirador de pó succiona o ar de dentro do saquinho para poder compactar o máximo possível o edredom, ali dentro ele está gerando vácuo. Então entra nessa situação da bomba de vácuo, certo? Continuando. Então, eu tenho lá uma característica dos compressores. Uma característica dos compressores é o quê? O compressor tem uma relação de compressão, que é quanto que ele consegue comprimir o ar. Certo? A temperatura que entra no compressor e a temperatura que sai do compressor. Então, tem uma relação que ela é bem prática. Por quê? Se você comprimir mais o ar, mantendo a temperatura de entrada, a temperatura que sai aumenta. Então, quanto mais você comprime o ar, mais ele esquenta. Considerando que não entrou mais quente, ele só sai mais quente. Agora, se você não mexer quanto que é comprimido o ar, você não está mexendo. Porém, o ar que está entrando numa temperatura maior, consequentemente, obviamente, o ar vai sair mais quente também. A temperatura de descarga do ar comprimido vai aumentar, certo? Então, essa relação, na prática, por exemplo, para um técnico em mecânica, é importante entender o porquê que acontece essas duas situações. É simples, é óbvio, mas às vezes tem gente que não cai a ficha por que acontece aquilo ali. Então, depois dá uma olhada e fala, eu entendi por que acontece isso. Certo? Porque quando você comprime o ar normalmente já é aquecido. Se eu aumentar o quanto eu comprimo, que é o primeiro caso, vai aumentar a temperatura do gás que sai. Ou se eu não aumentar a compressão, mas aumentar o quanto entra, vai aumentar o quanto sai, proporcional. Certo? Então, eu tenho essa primeira relação. E depois eu tenho lá a utilização do ar comprimido. O ar comprimido é uma forma de energia que tem enorme utilidade. Então, ele é muito utilizado, o ar comprimido, em indústria, em aplicações. Você vê o ar comprimido sendo utilizado em oficina mecânica para movimentar pistolas de ar comprimido, para poder desapertar parafusos, né? Você tem ar comprimido que são utilizados em robôs, na linha de produção. Então, tem muito ar comprimido sendo utilizado, certo? Aplicações em sistemas hospitalares, controle e comando de válvulas. Então, tem válvulas, tem carros, tem caminhões que tem um sistema que é todo comandado por ar comprimido, certo? Então, tem vários equipamentos dentro da engenharia civil, dentro de construção, dentro dessa área de construção, também tem vários equipamentos que trabalham com ar comprimido. Ok? É muito utilizado o ar comprimido. Dentro do ar comprimido, nós temos, voltando para aquela definição, eu tinha máquina de fluxo e máquina de pistão alternativo ou de pistão rotativo. No caso, eu tenho compressores dinâmicos, que são as máquinas de fluxo. Só que dentro de compressores, nós chamamos de compressores dinâmicos. E dentro da parte de pistão rotativo ou de pistão, você vai conseguir ver que são os compressores de deslocamento positivo, ou compressores volumétricos, também chamados. Então, também conhecido como compressores a pistão ou volumétricos. Trabalham em sistema fechado. O que é sistema fechado? É o que a gente falou do trabalho intermitente. Entra uma quantidade de ar, por exemplo, se a gente estiver falando em compressores de ar, entra uma quantidade de ar e eu comprimo ela.
depois entra outra, comprimo ela a outra quantidade. Então, ela trabalha de forma intermitente, quer dizer, sistema fechado. Pela energia de um eixo girando, energia mecânica. Então, vai estar transformando diretamente em pressão. Aí já pode ser alternativo ou rotativo, que é a mesma classificação que a gente viu anteriormente. Aqui é um exemplo agora de compressores dinâmicos de fluxo, que eles podem ser classificados como radial. Aqui é um exemplo que o ar no lado compressor aqui está entrando e saindo no raio do rotor que está girando, ó. Ele sai no raio. Então, ó, ele está saindo aqui, ele sai no raio para depois ser direcionado para a saída aqui, desse compressor. Então, nesse caso aqui, nós temos mostrando a seta de entrada e de saída. Esse fluxo é um fluxo radial, então é chamado compressor radial. E tem o compressor axial. O axial é o que a gente conhece como um ventilador. Está mostrando aqui a figura. Então, esse aqui é um compressor axial. Por quê? Porque o fluxo dele é paralelo com o eixo do rotor. O rotor aqui girando e o fluxo passa paralelo. Um exemplo aqui em cima é a turbina de um avião. No caso, essa daqui eu acho que não é de avião, não. Ela é de termoelétrica, mas o princípio é o mesmo. Aonde você tem essa primeira parte aqui que está mostrando em azul, ela é a parte do compressor. Então, você tem essa primeira parte dos compressores aqui, as palhetas girando. Então, essa parte ela vai comprimir o ar para depois haver a queima, que aí vai ser a parte turbina mesmo. Mas dentro da turbina tem uma parte compressor. Ok? Então, é axial, por quê? Porque é paralelo ao eixo. Radial, porque é no sentido do raio do eixo. Depois entramos nos casos dos compressores de pistão, né, o deslocamento positivo ou volumétrico. Exemplo, rotativos, palhetas, porque se você prestar atenção, você vai perceber que o ar entra, é comprimido e sai uma quantidade. Depois entra e vai saindo e entrando algumas porções. Trabalho, apesar de ser rotativo, o trabalho é intermitente. Inclusive, na animação do lado direito, você consegue observar isso daí, tá bom? Então, eu tenho isso daí justamente, ó. Entra o ar, comprimiu, sai do outro lado lá, ó. Vermelho quer dizer que está comprimido. Azul quer dizer que está comprimindo, ó. Entrou ar sem compressão, comprimiu, ó, ficou vermelhinho, comprimiu o ar, solta pelo outro lado. Por quê? Porque o volume, ó, volumétrico, o volume vai sendo reduzido. Para quê? Para haver compressão. Tá? Então, esse é o de palheta. O parafuso, então eu tenho o compressor do tipo parafuso, que eu tenho como se fosse dois parafusos, que eles vão girar e vão mostrar isso daqui, ó. Entra azulado e vai comprimindo até... à medida que esse vai se tornando vermelho, o gás aqui que está sendo exemplificado, quer dizer que, na verdade, o ar ali, se for um compressor de ar, o ar está sendo comprimido. Certo? Então, está mostrando aqui. Inlet quer dizer que é entrada, viu? Inlet. E numa outra imagem era para estar aparecendo do outro lado com outlet. Outlet é a saída. Inlet, entrada. Outlet, saída. Por isso, quando fala de ofertas, fala que é promoção outlet, é porque é uma coleção que está saindo, são produtos que estão saindo fora de linha, então é uma queima de estoque, por isso que fala que outlet é loja de queima de estoque. Por quê? Porque vende coleções que estão sendo retiradas das lojas, ou é uma queima de produtos que estão saindo de linha. Lóbulos, então eu tenho compressores do tipo lóbulos, de lóbulos, ou compressor do tipo Roots. Ele trabalha parecido com o de parafuso, só que, na verdade, ele tem lóbulos. Por exemplo, aqui mais no centro, é o de 2 lóbulos. Na extrema direita, eu tenho compressores de 3 lóbulos.
certo? Então, esses compressores vão empurrando o ar para frente, gerando uma pressão, ok? Aqui eu tenho outro exemplo, né, mostrando, na verdade, uma imagem aqui, compressores de lóbulos, esse compressor, ele tem tanto como se for lóbulos ou parafuso aqui por dentro, né? São muito semelhantes. Porém, aqui do lado, bem do lado esquerdo, nós conseguimos enxergar os lóbulos lá dentro. Isso daqui é um compressor de motor de trem. Tem alguns trens que tem motor a diesel. Então, esse é o compressor do motor a diesel. E esse daqui tem um compressor que foi utilizado até num carro na 2002, 2003, 2001, que é o Fiesta Supercharger. Que Supercharger é um nome utilizado para quando eu utilizo esse compressor para aumentar a potência de um motor de um carro. Certo? Então, eu tenho esse compressor do tipo Roots, que é muito utilizado também para aumentar a potência de motor de carro. Tanto o parafuso quanto o tipo Roots. Certo? Aí, no caso, eu tenho mais algumas classificações, está quase acabando. Eu tenho os compressores alternativos, né, de vai e vem, que ele pode ser do tipo tronco, quer dizer que ele trabalha com pressão somente de um lado, também chamado de simples efeito, ou ele pode ser do tipo cruzeta, que aqui eu estou com a imagem ampliada aqui, porque além dele comprimir na face superior do pistão, ele comprime na face inferior do pistão. Então, ele comprime por cima e por baixo. Por isso que ele tem essa peça aqui no meio, para transmitir daí e chegar nessa parte da biela, igual tinha no tronco. Então, o cruzeta tem uma peça de ligação aqui no meio. Ok? Então, nesse caso aqui, nós temos mostrando, foi o tronco, o cruzeta e o diafragma, porque o principal exemplar são compressores chamados compressores de ar direto, não tem reservatório, muito utilizados para pintura. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, onde eu marquei agora, eu tenho um diafragma que, de acordo com o movimento de sobe e desce desse diafragma, você vai impulsionando, vai comprimindo, gerando pressão no gás, certo? No caso, por exemplo, se for de ar, gerando ar comprimido. O bom, a vantagem desse diafragma, vocês vão ver no texto lá que ele isola a parte de movimento do compressor com a parte de compressão. Então, por isso que é utilizado o chamado ar direto. Por quê? Porque ele não tem a chance de o ar ser contaminado com óleo, não tem. Por quê? Porque está isolado. Eu tenho o diafragma separando o sistema de movimentação do compressor e aonde o ar está sendo comprimido. É diferente. Então, nós temos esses três, tronco, cruzeta, diafragma, certo? Aqui, dentro do de pistão, o que a gente acabou de falar, o tronco também é chamado de simples efeito, por quê? Porque ele trabalha só de um lado. E o duplo efeito, que é o cruzeta, que ele tem a admissão dos dois lados do pistão, comprime dos dois lados. E no caso de aplicação de máquina de fluxo, nós temos os de fluxo simples, que só entra por um lado e por dois. Só que esse caso é muito, vocês, assim, é muita aplicação muito específica. Vocês vão ouvir falar desse caso duplo, estudar um pouco mais ele, quem for fazer, por exemplo, engenharia mecânica, engenharia hídrica, engenharia aeronáutica, dentro dessa parte de motores ou de máquinas de fluxo. Por quê? Eu tenho algumas bombas que trabalham com fluxo duplo. Mas o mais normal nós vamos ver é de fluxo simples também. Aqui é o simples efeito e o duplo efeito, só para contrapartida, o simples efeito do lado esquerdo, duplo efeito do lado direito, que mostra em cima e embaixo. O simples efeito, o esqueminha aqui, ó, o simples efeito do lado esquerdo, você percebe que já sai daqui a peça chamada biela, ela já sai daqui direto para o pistão
e o pistão só trabalha pelo lado de cima. O outro, o pistão é diferente, também chamado de êmbolo. No caso do cruzeta, eu tenho uma peça intermediária de ligação e ele vai trabalhar tanto em cima quanto embaixo do pistão. Então, tanto na face superior quanto as costas do pistão vão trabalhar, certo? Aí, quanto à classificação, eu posso classificar no número de cilindros, principalmente no caso, a gente falando de pistão, que agora cada vez ficando mais específico para os compressores de pistão alternativo. Quanto ao número de cilindros, ele pode ter um ou mais, então mono ou policilíndrico. Quanto ao número de estágios, a gente vai explicar mais adiante, pode ter um estágio de compressão ou múltiplos estágios de compressão. A gente vai falar mais adiante sobre isso. Quanto à disposição dos cilindros, então ele pode ser, se eu tenho 2 cilindros, ele pode estar compressores verticais, horizontais, com cilindros opostos, com cilindros em linha, parecendo a maioria dos motores do carro, com cilindros em V, em L, que no caso é um caso de V 90 graus, ou no caso de em estrela, disposição estrela, que é o caso do compressor vermelho, que eu vou passar um vídeo na semana que vem para vocês vão ver sobre esses compressores aí. Quanto ao tipo de válvulas, não esqueçam de dar uma lida, porque na semana que vem eu vou fazer perguntas, eu vou montar um questionário sobre perguntas de sistema, por exemplo, de válvula automática e válvula comandada. Essa válvula é a válvula que abre para a entrada e saída do ar, porque nós estamos falando de compressor de pistão alternativo. E como que o calor que é gerado no compressor é retirado? Então, a refrigeração do compressor pode ser feita por ar, tipo moto, né? Ou por água, tipo motor de carro. E com relação ao fluxo, que a gente já falou, né? O compressor de fluxo, né? Que possui rotor, não pistão. Ele pode ser de fluxo axial, paralelo ao eixo, ou radial, perpendicular ao eixo, ou no sentido do raio, certo? Aí eu tenho aqui, então, essa parte de... A gente finaliza a parte de classificação. E depois vai entrar na parte dos componentes. Tá bom? Então, por hoje, nós ficamos por aqui. Obrigado pela participação de vocês. E até a próxima. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Um abraço.